Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 6.1, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Esboce a região delimitada pelas curvas indicadas. Decida quando integrar em relação a x ou y. Desenhe um retângulo aproximante típico e identifique sua altura e largura. Então, calcule a área da região. Y igual a x, y igual a x quadrado. Bom, então vamos começar aí a resolução fazendo o esboço da região, que é delimitada por essas duas curvas. Então, vamos primeiramente achar a intersecção entre as curvas. Então, temos o y aqui isolado, então igualando as equações, podemos escrever x quadrado é igual a x, uma equação do segundo grau. Reescrevendo, fica x quadrado, passa o x para cá, menos x, igual a zero. Colocando o x em evidência, temos x que multiplica x menos 1 igual a zero. Para essa multiplicação dar zero, ou temos aí que o x tem que ser zero, ou que está entre parênteses tem que ser zero, ou seja, o x tem que ser 1. Então, esses dois valores de x é onde as curvas se encontram. Então, agora vamos poder fazer o esboço da curva. Então, representando aí o eixo y e o eixo x. Aí vamos marcar x igual a zero. Quando x é zero, y igual a zero, y igual a zero ao quadrado, ou seja, zero. E temos aí que marcar x igual a 1. Quando x é 1, y igual a 1, y igual a 1 ao quadrado, ou seja, 1. Então, vamos vir aqui e marcar o y igual a 1. Então, eu sei que passa por esses dois pontos as duas curvas. Primeiro, traçando a reta, ligando os dois pontos, temos aí a reta y igual a x. E ligando os dois pontos com a parábola, a gente tem aqui, a parábola liga os dois pontos, continua subindo, e aqui ela é simétrica em relação a y, continua para esse lado. Mas a área que estamos interessados está entre 0 e 1 para o x. Então, temos o esboço da região entre as curvas. Agora, precisamos aí decidir se vamos integrar em relação a x ou a y. Como temos aqui o y isolado, y igual a x, e aqui temos y igual a x quadrado, está em função de x, vamos integrar em relação a y. E tendo decidido que a integral é em relação a y, podemos representar agora o retângulo aproximante típico, representando sua altura e largura. Então, como é em relação a y, vou vir aqui no meio da área, pegando um ponto qualquer, a gente marca uma altura. A partir dessa altura, representando aí o ponto médio do retângulo típico, a gente traça uma largura simétrica em relação aí à altura, e vamos ter um retângulo típico que tem uma largura ΔX e a altura é a diferença entre as curvas, ou seja, x, que é a curva de cima, menos a curva de baixo, x ao quadrado. Então, temos aí altura e largura para o retângulo típico. E agora, por fim, podemos aí, então, calcular a área. Então, a área vai ser igual, como eu vou fazer a integral em relação a x, temos integral de 1a até b, aí vai ser a função de x menos função g de x, integral em dx, sendo que a condição é que f de x
é maior ou igual a g de x em todo intervalo fechado AB, tá? Então, temos que essa função aqui é f de x e essa função aqui é a função g de x, né? F de x é maior que g de x no intervalo fechado AB, que é entre 0 e 1. Então, vamos poder escrever que a área é igual a integral, o A é o 0, o B é o 1, função de x é x, menos g de x é x quadrado, integral em dx. Integrando cada uma das funções, a integral de x, vamos ter que é x quadrado sobre 2, aí menos a integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3, que varia de 0 a 1. Substituindo os limites de integração, somente o superior, porque o inferior vai zerar os dois termos, vamos ter 1 ao quadrado sobre 2, menos, no lugar do x, 1 ao cubo sobre 3. Tira o mínimo múltiplo comum entre os dois termos, 2 e 3 fica 6, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3, 6 dividido por 3 dá 2, vezes menos 1, fica menos 2. Então, vamos ter que a área, 3 menos 2 dá 1, fica 1 sexto. Essa é a área dessa região delimitada por essas duas curvas. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!